Olá! E hoje vamos falar sobre proteção pessoal. Eu ouço muitos relatos de pessoas que sofrem fisicamente e emocionalmente com o ataque de terceiros. E é importante que se diga que existem sim formas de ataques que as pessoas enviam para nós, às vezes até mesmo por um simples pensamento. Mas é real, isso existe. Agora, por que é que isso nos atinge, né? Por que que isso nos afeta? De certa forma, é porque nós damos a permissão. É quando você diz sim para todo mundo e não para você. É quando a tua vida inteira é conduzida pelos outros. É quando tudo é em função dos outros. Você acaba permitindo que tudo aconteça, deixando o seu campo áurico, o seu campo energético fragilizado, porque você está sempre valorizando o outro. É quando você todo mundo pede, me ajuda aqui, me ajuda ali, você vai lá e diz sim, né? Você prioriza sempre os outros. E é importante que você faça uma autoanálise desde quando vem essa sensação de você estar priorizando os outros, de onde vem essa necessidade de priorizar os outros. Porque às vezes lá na infância você pode ter aprendido que para ganhar carinho é importante cuidar do outro, é importante estar sempre zelando pelo outro ou agradando o outro. Grande maioria das pessoas tem esta informação interna de que para ter atenção ela precisa então se doar e estar ajudando os outros. Essa é uma das situações. É claro que cada pessoa, e a gente quando faz uma sessão terapêutica encontra várias formas em que foi startada essa necessidade de agradar os outros. Às vezes eram muitos filhos em casa e para você ter a atenção do pai e a mãe, você precisa ser mais boazinha. Se você não fazia as coisas direitinho, então você era castigada. E aí você aprende, por necessidade, agradar os outros. Sempre dizer sim aos outros e você vai dando permissão para que o outro, de certa forma, conduza a tua vida. E aí você passa por diversas situações em que os outros vão decidindo por você e você vai deixando. E você começa a ser vítima também dos ataques. Esses ataques nós chamamos de ganchos psíquicos ou ataques psíquicos, que são, na verdade, informações que o outro emite através de um pensamento, através de um sentimento, através de um simples pensamento, você pode emanar um ataque psíquico. E se você não está totalmente protegida, você não está alinhada dentro do que você quer, você de certa forma continua nesse estado de querer agradar o outro, você recebe. Por quê? Porque você inconscientemente continua querendo agradar o outro e deixa que o outro faça tudo o que quiser com você. Não é uma escolha consciente, já está interno, né? Essa necessidade de agradar o outro já existe em você. Então tudo que o outro faça, você aceita. Você aceita os ganchos, você aceita os ataques, tudo isso vem até você. E como que você descobre, né, quando isso chega até você? Eu sempre recebi algumas formas de ataques, os famosos ganchos, mas eu não sabia identificar. Depois que eu passei por um processo de conhecer e entender o que eram, eu comecei a observar o meu corpo e ver como eles reagiam em mim. Cada pessoa recebe de uma forma. Normalmente vem através de uma fisgada, sabe? Às vezes debaixo das costelas, às vezes nos ombros. Alguma parte do seu corpo, às vezes, dá um choque, uma fisgada, tá? E é do nada, você tá lá de boa e vem aquela fisgada no corpo. Quando eu percebi o que era e identifiquei em mim o momento em que isso acontecia, comecei então a trabalhar essa questão de eu ser mais autêntica com minha vida. Então, por que eu tô te contando isso? Para que você possa entender e ver no seu corpo como isso reage. Isso é diferente de você
estar em um local e anexar a energia de todo mundo. Isso é algo direcionado, tá? E aí, se você passa por essa situação às vezes você tá bem, pode ser que não reaja no corpo, tá? Então, por isso que você tem que prestar atenção e conhecer o teu corpo. Você está bem, você não teve contato com ninguém, você está em casa, mas do nada vem uma raiva, vem um sentimento muito forte e negativo, vem um desânimo, você estava animada e do nada você entra num desânimo. Então, esse tipo de informação é que você pode começar a prestar atenção e perguntar para você, isso é meu? Nossa, mas eu estava bem até agora, como que eu desenvolvi essa sensação tão ruim assim do nada? Tão rapidamente? E aí você começa a perceber que isso não é seu, que isso é enviado para você. Quem enviou, pouco importa. A questão é, por que é que você está deixando que isso, chegue até você? E é por isso que eu estou trazendo essa informação para você fazer aí um momento de autorreflexão e se perguntar, por que é que eu permito que os outros tenham esse poder sobre mim, que os outros interfiram no meu corpo, interfiram nas minhas emoções? Por que é que eu deixo? O que é que eu ganho ajudando o outro? O que é que eu ganho ajudando o outro? Porque se você está recebendo, é como se a pessoa mandou, você ajuda ele e você recebe. Tudo que vem, você aceita. Então você ajuda ele, você está agradando ele. Volto a dizer, quem mandou não é o mais importante. Você tem que prestar atenção por que é que você recebe. Porque no outro a gente não altera, né? O outro é o outro. Ele tem as próprias decisões deles. Tem o livre-arbítrio dele. Agora, você, consciente do seu livre-arbítrio, pode então prestar atenção mais no seu corpo e ver quando que tem uma alteração muito repentina de humor, você estando sozinha. Tá lá de boa, não tem ninguém para você anexar aquela informação, tá? Você não está num grande local com muitas pessoas que, é um local diferente e tal, mas você tem uma mudança de humor. Você estava bem, daqui a pouco tá desanimada, tá ruim, querendo chorar, nada. Isso pode não ser seu, ok? Então preste atenção no seu corpo. Mudança de humor muito repentina, você estando sozinha, ou fisgadas pelo corpo. E aí, comece assim, é uma questão de você realmente observar por muito tempo. Eu passei por um longo período para entender como o meu corpo reagia a esse tipo de ataques. E aí, na hora, a gente tem, claro, eu vou ensinar para vocês como soltar esse ataque. Mas quanto mais consciente você é disso, e principalmente trabalhar essa questão, poxa, por que eu preciso agradar o outro tanto? Por que eu preciso estar sempre pronta para o outro? Você começa então a liberar de você essa necessidade. E esses ataques começam a diminuir, eles não têm mais tanto poder sobre você. A pessoa às vezes pode até enviar, mas jamais vai chegar até você. Então, começa a trabalhar essa questão aí do porquê dar a permissão para o outro atuar sobre você, por que tentar agradar tanto o outro. E agora vamos ver então como a gente se protege disso. Recebi, né? Tô de boa e pá, veio um ataque. Isso acontece muito quando a gente às vezes vai fazer alguma coisa pública que as pessoas, sabe aquela inveja? Então, presta atenção. Como que eu vou fazer? Eu senti o ataque. No meu caso, eu sinto no corpo. Então, presta atenção aí quando você sentir. O que você vai fazer no momento que você percebe que não é seu? Eu vou deixar aqui embaixo as perguntas para você fazer. Você vai respirar, você vai fechar os olhos, respirar, sentir o teu corpo e vai perguntar para o teu corpo: a quem pertence isso? A quem pertence isso? Só pergunta. A quem pertence isso? 3 vezes. A quem pertence isso? Então você entra para dentro, você se fecha, você respira. Sente o teu corpo e pergunta: a quem pertence isso? A quem pertence isso? A quem pertence isso? Nesse momento já vai soltando, o teu corpo já vai liberando porque ele já entende que não é seu. Aí, depois disso, você respira novamente, concentra novamente e vai falar:
Devolvo ao remetente com partículas de consciência anexadas. Devolvo ao remetente com partículas de consciências anexadas. Devolvo ao remetente com partículas de consciência anexada. Isso quer dizer o quê? Eu vou devolver esse ataque para a pessoa, só que com partículas de consciência anexada, que é leve a essa pessoa discernimento, leve amor. Não é para a gente devolver o ataque, porque senão a gente vai entrar num ciclo, né? Ele me ataca, eu ataco ele. Não. E volto a dizer, não importa a pessoa que é. Devolve o remetente com partículas de consciência anexada, ou seja, que leve clareza para essa pessoa, leve amor, sem maldade. Não devolva com maldade, devolva com amor. Isso vai dissolvendo, vai quebrando esse ciclo de um me atacar e o atacar de volta. Então, sim, se eu recebi o ataque, eu libero de mim e pronto. Não preciso atacar o outro, entendeu? Então, vai anotar essas duas frases. A quem pertence isso? Devolva ao remetente com partículas de consciência anexada. Isso é instantâneo para esses ataques que você identifica em você. Este vídeo é muito importante. Se você precisar, você revisa e começa a prestar atenção no teu corpo. Por que você deixa que o outro interfira e influencie na tua vida? E principalmente, essas formas de você liberar para que isso não tenha influência sobre você. Se eu recebo um ataque e guardo, recebo e aceito, e guardo, que os dias a sua vida está sendo controlada pelos outros. Sabe? Então, quando você começa a se tornar consciente disso, você começa a liberar e automaticamente você começa a se tornar mais responsável por você. Você começa a ter mais controle sobre a sua vida. Poxa, eu não preciso que o outro controle nada por mim. Então, é um momento de você ir tomando essa consciência e liberando a influência que o outro tem sobre a tua vida, sobre as tuas ações, e você assumir totalmente o controle.